Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Berti. Neste vídeo vamos falar sobre a honra aos nossos pais, que é algo que já vem de todas as religiões e filosofias. Então eu vou desmistificar um pouco este verbo que é o verbo honrar. Então, para começar isso, eu vou ler um trecho do livro do Bert Hellinger, Pensamentos a Caminho, sobre honrar. Quando honro meus pais, dou a eles, diante de mim e de todos os demais lugares iguais. Eu os vejo e eles se veem como iguais a todos os outros pais a serviço da mesma vida. Quando os honro, reconheço sua grandeza. Ao mesmo tempo, abro meu coração para tudo que recebi deles e por meio deles. Isso me capacita e autoriza a receber deles em toda a sua plenitude. Então, também posso colocar-me ao lado deles e de todos os seres humanos como um igual, com o mesmo direito e a mesma força, tomando e dando algo de especial a serviço da vida. Então, me honro diante de todos os outros, da mesma forma como honrei meus pais, e assim me torno grande como eles diante de todos os outros. À medida que presto essa homenagem a mim e aos meus pais, diante de todos os outros, também abro o coração deles para aquilo que são para mim e que sou para eles. Como os honro a meu lado, da mesma forma como honro a mim e aos meus pais, eles também se dispõem a honrar-me e a partilhar comigo o que tem de especial. O mesmo vale quando honro meu grupo, minha profissão, minha atividade, minha experiência peculiar, mas também meu povo e meus antepassados. E quando honro meu destino e o destino dos outros. Quem quer que honre a si e aos outros encontra alegria e reconhecimento, serve à paz e ao futuro. Então, gente, muito lindo esse texto do Bert. Honrar é respeitar, continuando o verbo tomar, né? É tomar do jeito que é concordar, é dizer sim ao destino do jeito que foi. Então, eu falei muito no vídeo anterior sobre tomar, que ele vem junto com honrar. Mas agora eu vou dizer para vocês o que não é honrar e que a gente faz muita confusão. Então, e que vem muito às vezes da religião e de muitas filosofias. Então, a primeira confusão é a obediência, né? Então, Cíntia, o que significa honrar meus pais? É obedecê-los cegamente? Não, gente, não é obedecer cegamente. Eu falei já uma vez que os pais ficam muito felizes que os filhos vão além deles. Então, quando eu sou criança, os pais estão me ensinando quais os caminhos que eles também aprenderam ou foram descobrindo os caminhos certos. Mas não significa que eu tenho que fazer o caminho e obedecer tudo do jeito que eles acham. Tá? A partir do momento que eu me torno adulto, que eu os respeito com tudo que eles fizeram, porque eles fizeram o melhor que eles podiam, e os honro e eles podem me abençoar, eu posso ir para a vida do meu jeito, que é um jeito diferente. E tá tudo certo, mas claro que a gente traz muitos ensinamentos, muitos conhecimentos e muitas habilidades que vieram deles. Então, essa é a primeira confusão que a gente pode fazer em relação ao verbo honrar. A segunda coisa que nos confunde muito é a nossa comparação constante com o vizinho, né? Então, a minha mãe não é legal porque ela não me fez isso, o meu pai não é legal porque não fez aquilo, porque a minha amiguinha teve um pai assim, assim, assado, só que ela teve outras questões para lidar, e depois o meu amigo ou o meu companheiro teve pai ou mãe diferente. Não, nós temos que olhar para o nosso umbigo, para o nosso sistema,
para a nossa história, para o nosso destino. É só a partir daí que a gente vai ser capaz de olhar também a nossa humanidade, as nossas dores, as nossas possibilidades. Porque nós temos a mania de olhar sempre o que não é legal e a gente precisa treinar este nosso olhar para o que é bom. Tá? Eu acho que esse é um ensinamento, uma reflexão a ser feita sempre. Em cada situação, ao invés de ficar reclamando que não é legal, ver o que cada situação nos traz de aprendizado. Tá? Nos traz, e o aprendizado é força para ir adiante. O terceiro ponto é quando eu vivo para os meus pais. Então, essa é uma dinâmica também muito comum. Quando que eu vivo para os meus pais? Quando de alguma forma eu sinto que minha mãe ou meu pai precisam ser cuidados. Porque eles são frágeis ou têm alguma coisa ou algum destino difícil. Tá? Muitas vezes é até importante que você faça isso, mas qual a postura que eu faço isso, né? Então, a gente sempre fala nas constelações, qual o meu tamanho diante dos meus pais? Eu sou grande ou sou pequeno? Se eu me sinto grande e acho que eu sou capaz de dar conta da vida deles como um todo, eu estou sendo arrogante. Eu sempre sou menor. Por quê? Porque a vida veio até aqui. Então, eu não tenho que viver a vida deles. Volto a dizer, eles serão felizes quando eu der conta da minha vida e puder levar ela adiante de uma forma muito bonita. Pode ser através de ter filhos, de formar uma família, pode fazer sendo um trabalho muito especial e um trabalho que seja a serviço da vida, a serviço da humanidade. Então, não olhar para trás, sempre estar no presente e olhar para frente. Honrarmos meus pais significa conviver com eles o tempo todo? Não. Às vezes tem situações muito difíceis. Tem pais que têm transtornos e que também não é possível conviver com eles. Então, às vezes a gente precisa à distância. Não é possível ficar convivendo o tempo todo. Pais muito disfuncionais, eles às vezes exigem que nós precisemos nos afastar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante, volto a dizer, é a nossa postura, é a nossa atmosfera interna. É o aceitar aquele destino da forma como ele veio. Tá? Isso nos vai trazer força. Foi difícil para mim? Foi. Então eu tenho que olhar as minhas dores de frente. Tanto as dores da criança quanto as dores de agora. E deixar que eles fiquem no destino deles. Outro ponto é a questão do agrade, né? Tem muitos filhos que eles se sentem muito culpados se não fazem tudo do jeito que os pais gostariam que eles fizessem. Então tem uma necessidade de agradar o tempo todo. Isso vai deixar os pais felizes até a página 12, porque este filho, será que ele vai ficar feliz 100% do tempo? Ele tem que fazer todo o caminho em busca da essência dele. Então, o agradar não vai, além de não ajudar na relação com seu pai, com a sua mãe, porque não é algo que vem de dentro, que vem do coração em relação a tomar, a honrar o meu pai e minha mãe, como não vai deixar que você tenha boas relações, porque você vai ficar o tempo todo querendo agradar a tudo e a todos. E às vezes isso faz com que você não consiga de fato olhar para você exatamente, olhar o que você está sentindo, o que você está querendo e para que direção você deve seguir. Bom, tudo isso é um processo, não é um processo fácil, é coragem para olhar as dores que nós temos em relação aos nossos pais, porque não existe um ser humano, principalmente porque somos humanos, que não reclame de alguma coisa na sua relação com seus pais. Tá? Então, vamos sair do julgamento. Tá? Esse movimento interno
e conseguir olhar para tudo de uma forma mais ampla, olhando a história do meu pai, a história da minha mãe, como eles chegaram até aqui, como foi possível, quais as dificuldades que eles tiveram, vai me tornando cada dia mais humilde em relação a olhar isso com muito mais concordância. Mas nós temos que ser pacientes também conosco mesmo, porque nós temos o nosso tempo. E as coisas elas vão aparecendo a cada situação pequenininha na vida, nós vamos tendo que parar, olhar o que incomoda, olhar aquela dor, e com certeza vocês vão conseguir lidar com aquilo quanto mais vocês tomarem sua mãe e seu pai. Então, isso é o que é honrar e o que não é honrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha elucidado vocês diante das coisas. Se vocês gostaram, toquem o sininho e se inscrevam. E até o próximo vídeo.